Como falar com homens sobre o machismo? Esse é o tema da nossa live de hoje, da equipe Colar, e vamos fazer aqui um apanhado sobre todas as questões que envolvem essa opressão estrutural do machismo, que também se manifesta nas ações das pessoas. A nossa live vai contar com os apoiadores aqui da equipe Colar: Letícia Penteado, Igor Savitsky, Daniele Rafael e eu, Paula Rocha. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Lives todas segundas e quintas-feiras às 18 horas, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia. Fiquem atentos aqui, liguem o sininho para que a gente possa receber as divulgações. Temos também um grupo de transmissão, já que o Instagram não entrega completamente as nossas lives, as chamadas, né, para as lives. Então, se você quiser saber sempre que a gente estiver fazendo alguma live, pode entrar no grupo, que ele é só um grupo de notificação no WhatsApp. Letícia, bem-vinda. Ei, amada, boa noite. Boa Bom te ver. noite. Você consegue me ouvir bem? Te ouço perfeitamente. Ah, que bom, que gostoso. Então a gente Tudo só está bem. esperando aqui, vai chegando a Dani, vem chegando também o Igor, o Pedro hoje não vai poder estar com a gente ainda, está na música do Círculo, viajando com a música do Círculo ao redor do mundo. Chega aí o Igor. Boa noite, Igor. Eita, bem-vindo, querido. Bem, Rafael deve estar entrando em breve. Pessoal, só lembrando também que essa live vai virar podcast. Então vocês podem acessar lá no Spotify o nosso podcast Pode Colar, o podcast da equipe Colar. Já temos muitos episódios legais sobre vários temas relacionados a essas questões de comunicação, de relacionamentos, de potencialização da fala, da escuta. Então, só acessar por lá. Quem à vontade. Acho que a Dani. Lembrando, não sei se você já falou, né, Paulinha, que a gente faz lives toda segunda e toda quinta-feira às 18 horas. Enfim, na segunda-feira a gente falou sobre como falar sobre sexo e agora a gente está falando sobre como falar sobre machismo. Porque quando a gente fala de sexo, a gente acaba chegando no machismo, a gente achou que até era uma decorrência natural ali, né? De falar a respeito Exatamente. disso. Foi Então, um lá. assunto encadeado do outro, né? Pois é, muito bacana. Perfeito. Então, Maravilha. Acho que a gente pode ir começando então, enquanto a Dani vai chegando, já está por aqui. Acabei de aceitar. eu acho que uma coisa muito interessante para a gente falar sobre esse tema e eu vou, né, por que não como falar com mulheres a respeito de machismo? Né? E é interessante porque como a gente fala com mulheres o tempo inteiro a respeito de machismo, né? É quando a gente fala com homens que existe um problema de comunicação, porque parece que a comunicação muitas vezes não chega, né? E o fato dela não chegar agrava um pouco a situação. Então, eu fiz um vídeo essa semana a respeito disso, né? Fazendo a chamada para essa live. Né? E eu trouxe que talvez o primeiro passo, ou um passo importante antes, né? É saber o que você quer dessa comunicação, onde é que você quer chegar. Né? Eu sempre começo falando que em qualquer momento, quando a gente vai falar sobre qualquer coisa, né? Um primeiro passo importante é a gente perceber o que está acontecendo com a gente. Como é que eu estou me sentindo agora? Meu coração está batendo, minha voz está trêmula, eu percebo que a mão está gelada, né, o pescoço está tenso. Perceber o meu corpo me ajuda a perceber o que está acontecendo comigo. Eu tenho receio, eu tenho medo, eu estou nervosa, eu estou irritada. Muitas vezes a gente só se dá conta que a gente está com raiva no meio da gritaria. Nossa, eu estou com raiva dessa pessoa, né? E às vezes a gente se dá conta disso antes, podia ter ajudado a gente a escolher. Será que eu quero realmente ter essa interação desse jeito que ela está acontecendo? Do que eu preciso para ter uma interação do jeito que ela faz sentido para mim? E aí, assim, quando eu vou conversar com um homem sobre machismo, que é uma tarefa árdua para uma mulher, né? A gente tem aqui o homem que vai falar mais a respeito sobre com homens, conversa com homens a respeito de machismo. Eu não sei, porque eu não sou um homem, né? Eu sou essa pessoa que por muito tempo na minha vida, né? Tipo, mulher, né? Identificada como mulher pela sociedade, digamos assim. E o que eu posso dizer é,
para mim me ajuda muito de saber onde é que eu quero chegar com essa conversa. Qual é o tipo de... O que eu quero que aconteça? Isso não quer dizer, assim, o que eu quero que aconteça na conversa em si, mas essa pessoa com quem eu estou falando, eu quero modificar o comportamento dela? Esse cara, eu quero o apoio dele para fazer alguma coisa? Ou eu só quero realmente, nesse momento, expressar a minha indignação, a minha raiva, sabe? A minha fúria, ou a minha mágoa, ou o meu ressentimento, né? Porque muitas vezes a nossa necessidade de expressão é tão grande que ela fica em segundo plano, inclusive em relação à nossa necessidade de escuta, de ser compreendida. E isso é muito interessante. Por quê? Porque dependendo da forma como eu me expresso, a probabilidade de que eu vá ser escutada de fato, de que eu vá ser ouvida, de que aquilo que eu estou dizendo vá ser levado em consideração, diminui. O que é enfurecedor, mas é um fato. É um fato. Sabe? Então, assim, o que está importante para mim nesse momento? É me expressar ou ser ouvida? É muito, e parece assim, né? A palavra que me vem é injusto, e isso é um julgamento meu, mas é muito injusto que eu tenha que fazer a escolha entre me expressar ou ser ouvida, expressar profundamente aquilo que eu quero, ou ser ouvida naquilo que é importante para mim. Mas muitas vezes é esse o caso. Então, assim, por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa que, além de poder estrutural por ser homem, tem sobre mim o poder porque ele é meu chefe, porque é alguém que, né, tem algum tipo de poder, é importante eu ter em mente se o que eu quero é que essa pessoa leve em consideração aquilo que eu estou falando. Ou se eu só quero mandar ela catar 1001 coquinhos, de 1000 formas diferentes. O que eu acho super válido. Mas eu acho super importante ter consciência daquilo que eu estou fazendo, porque senão eu faço e depois eu fico... Meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? E aí fico passando mal. É interessante porque eu interajo com muitas pessoas em vários canais diferentes, interajo com muitos homens e falo muito a respeito de machismo. E eu recebo dois tipos de feedback. Tem o cara que fala, poxa, é tão mais fácil conversar com você a respeito disso. Agora eu entendi. E isso me irrita, mas eu fico quieta, porque nesse momento não é o momento de falar. Porque aquilo, você é a boa mulher, né? Você é a feminista domada, né? Você fala do jeito que eu gosto de ouvir. E tem o cara que fala assim, poxa, você estuda comunicação não violenta e você está sendo super violenta comigo. Por quê? Porque esse cara tá naquele ambiente que eu falo, mano, desculpa, eu não tô aqui para ser sua professora. Então, assim, tem esses dois ambientes diferentes. E eu tenho essa escolha, né? E eu não me obrigo a ser a pessoa trabalhada, não sei o quê, eu vou procurar uma escuta antes de voltar. Não, às vezes é tipo assim, amigo, desculpa, reveja seus privilégios, não tô com saco para isso hoje, né? E tem hora que assim, tá, eu tô vendo que você tá sofrendo porque você foi acusado de machismo no meio de uma discussão de política e você não tá enxergando por que isso está acontecendo. Então eu vou escutar você um pouco e aí, né, eu vou mostrar o que talvez tenha se passado nessa conversa que talvez você não tenha percebido se passando. Vamos lá, né? Então, enfim. Mas vamos falar, a gente vai detalhar um pouco mais adiante. Eu acho que no momento eu queria ver se mais alguém quer falar alguma coisa, que senão eu vou ficar aqui lá, 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 lá. Enfim. Dani, quer pegar? Posso pegar? É, Nossa, esse é um tema que eu acho que mexe, pelo menos comigo, mexe muito. Acho que desde criança, assim, é um tema que mexe muito, porque é interessante, né? Quando você nasce mulher, assim, e o machismo é todo dia na sua cabeça, assim. Então você vê aquilo todos os dias, né? Só que parece que é uma coisa invisível para algumas pessoas. E aí eu acho que é isso que é o grande desafio, assim, da gente que meio que tem essa bandeira. Então, eu vou falar um pouquinho de uma teoria, assim, que eu vejo quando a gente tem uma opressão estrutural tão tão intensa como a gente tem aqui o machismo, e até eu acho que eu aplicaria isso ao racismo e a todas as violências, mas assim, eu acho que essa lógica funciona com tudo, né? Que é assim, ó, se a gente estiver numa brincadeira, independente, né, da cor, do gênero, quem bate esquece, para mim. Mas quem apanha carrega aquilo consigo. E aí, para mim, quando a gente vai falar de machismo, quando a gente vai falar de racismo, quando a gente vai falar dos preconceitos, o que acontece
é que a gente vai lá e fala daquela coisa que aconteceu, né, que é estrutural. Ah, mas eu tô levando aqui para um tapa, né? Um foi lá e deu um tapa no outro. Só que a pessoa que deu o tapa, ela nunca lembra desse tapa. É como se aquilo não existisse. E aí fica uma coisa, uma conversa, às vezes, que chega nesse lugar que a Lê falou, que a gente fala assim, meu, tô cansada. Como assim você não viu aquele tapa? Eu levo tapa todo dia, tipo assim, e você não tá vendo esse tapa? Então, na minha visão, existe um grande problema da violência estrutural é que as pessoas que são privilegiadas, elas não têm uma sensibilidade, não querem, não sei o que acontece com a pessoa, que ela não, ela como se ela não enxergasse, ou ela não quisesse enxergar essa diferença, e isso faz com que aquela pessoa que levou a desvantagem a vida inteira, ela sempre caia no lugar de vítima ou de agressiva, porque quando ela perde a paciência, ela grita, aí ela fala, nossa, aquela pessoa é descontrolada. Agora, quando ela não tá. Aí ela tem hora que ela tá cansada e faz o que a Lê falou. Fala, meu, vai lá e resolve o seu problema, porque eu tô cansada de falar sobre isso. Então, assim, eu acho que o grande problema da violência estrutural e de qualquer uma dessas. Dessa violência que a gente vive é esse cansaço das pessoas que estão na base opressora de ficar o tempo todo lembrando disso e de continuar tomando porrada quando lembra disso também. Então, é desafiador, assim, e eu acho que esse tema é um tema que essa live vai ser bem pouca para falar tudo que a gente quer falar aqui. Mas eu acho que eu queria começar falando disso, porque, assim, se a gente quer mudar as violências estruturais, eu queria muito trazer o seguinte: nem sempre em algum momento eu sou oprimida. Em algum momento eu sou a opressora. Então, assim, não é possível que, mesmo, por exemplo, eu sendo homem, eu não tenha nenhum lugar no planeta que ele não foi oprimido. Então, ele consegue, se ele quiser, né, se ele tivesse a sensibilidade, de entrar e falar assim: ah, o que as mulheres passam o tempo todo é aquilo que eu passo naquele lugar quando eu sou oprimido. E parece que não existe essa sensibilidade, assim. E eu acho que quando eu percebo isso, eu fico muito revoltada, assim, sabe? Parece que dá vontade de falar assim: meu, não tem nenhum lugar que você foi oprimido na vida, ninguém nunca te cantou sem você querer, sabe? Te deu uma encoxada sem você querer, ou sei lá, te deu um murro na cara sem você querer. E, aliás, acho que ninguém vai querer um murro na cara. Mas, assim, tem situações onde, às vezes, sim, a Lê tá falando que sim. Então, tem gente que sim, desculpa aí. Mas, assim, é isso, assim. Não tem nenhum lugar onde você sente essa opressão e que você consiga se colocar, né, e ter empatia com o outro. Então, eu queria começar só trazendo essa reflexão aí pra gente. E você? Quem que é o Igor? Passa para Paula, que aí fica depois o Igor e a Lê na ordem. Paula, você. Então vamos lá. Ladies first, né? Nessa live. Legal, legal. Primeiras meninas nessa live. Gente, uma coisa que eu conversando com uma amiga, falei, nossa, não, vou fazer uma live sobre machismo hoje. O que que você acha importante? Achou que assim de bobeira. Ela falou, nossa, eu às vezes não sei quando que é machismo e quando não é. Quando que é só, né, uma afirmação que eu não gosto ou algo que me incomoda, ou quando que é machismo, né? Quando que é essa questão de uma opressão, né, realmente desse lugar machista e quando que é só algo que eu tenho que ajustar na minha relação, ou algo que, né, me desagradou ali. E aí eu falei, cara, então isso é uma coisa importante da gente definir, já que é a primeira live sobre machismo que a gente está fazendo, né? Achei importante a gente identificar essa questão, né? Qual que é essa diferença de uma coisa que me incomoda simplesmente para algo que está baseado nessas questões do machismo, né? Então, li várias definições aqui procurando essa questão, e uma para mim que ficou, né, que fechou assim, foi essa questão da afirmação machista não colocar as mesmas premissas para homens e para mulheres. Então, só essa desigualdade de pesos e de medidas, ela já traz para mim
uma questão machista. Algo que um homem faz e que é tranquilo e que é de boa, super aceito pela sociedade, e outro quando a mulher faz, não. Mulher não pode fazer isso, né? Vamos lá? Não, pode sim, né? Então, desde falas que diminuem aspectos relacionados ao feminino, né? Tipo, isso daí é coisa de mulherzinha. Fala que nem homem, né? Esse tipo de coisa, até coisas do tipo, né? Mulher não sabe dirigir, mulher tem que escolher entre a carreira e o casamento. Gente, pelo amor de Deus. Né, 2022, né? E aí a gente ainda ouve esse tipo de coisa, né? De mulher no volante, perigo constante. Só um suspiro, assim. Então, acho que identificar o machismo velado nesse tipo de fala, que às vezes aparece de uma forma muito sutil, né? Por isso que não é percebido pela maioria das pessoas quando não se estuda esse assunto, né? Ou quando não se tem essa ideia de, não, eu preciso ativamente estar identificando isso nas minhas relações, principalmente relações maritais ou relações de trabalho, né? As relações afetivas e relações organizacionais, que são geralmente onde essas coisas mais se reproduzem, né? Aí eu acho que é um lugar muito interessante da gente identificar para a gente poder, então, saber como falar, saber como se relacionar, saber como a Letícia falou no começo, né? O que eu quero fazer em relação a isso, né? Como que eu quero agir? Porque se eu não consigo identificar, se eu nem sei o que está acontecendo, eu não vou tomar nenhuma atitude, né? Então, a gente começar a identificar quando tem essa disparidade de relação. Aí, não sei se vocês têm outras possibilidades de identificação, assim, né? Até queria ouvir. É mais ou menos isso, para começar, né? Não me alongar muito. Igor, Posso palavra só mais. atravessar uma coisa, Igor? Porque tem um exemplo que tem tudo a ver com isso que a Paula trouxe. Paula, você já viu um vídeo? Gente, vocês já viram um vídeo que tem uma. Eles falam assim: corra como uma menina. Vocês já viram esse vídeo? É uma experiência que eles fizeram. É assim: vem uma galera e aí eles falam assim: gente, corre que nem uma menina. E aí várias pessoas correm que nem uma menina. E aí no começo do vídeo, e homens e mulheres, assim, pegam, né? A amostragem é ampla. E aí começa, corre que nem uma menina. Aí eles correm todo delicado, assim, sabe? Tipo, devagarzinho, todo fofo, tal. Aí daqui a pouco eles pegaram e falaram assim: vem uma menina. Aí ele falou assim pra menina: menina, corre! E a menina correu, né? Como rápida. Então, assim, eu acho esse vídeo, eu acho ele muito interessante, porque ele traz, né, que assim, é uma coisa que até as mulheres, né, que fala, corre que nem uma menina, elas correram delicadamente, e elas já foram uma menina. Então, assim, é tão forte a coisa do machismo que a gente, né, até a própria mulher que já foi uma menina, correu delicadamente, assim. Então, é uma coisa muito louca essa coisa da violência estrutural, a força que ela tá na gente, assim. Então, por isso que eu acho super importante a gente trazer esse tema muitas vezes. E aí, Igor? Pega a bola aí. Oi, estamos com a É, participação do Pedro na live, gente. o Pedro tá por aí. Eu falei, se o Pedro quiser entrar, a gente dá um jeito aí. É que tem esse limite do Instagram de só 4 janelinhas, né? Enfim. Mas vamos lá. Eu achei muito legal esse complemento que você deu agora, Dani, porque assim, eu acho muito difícil fazer essa diferenciação, porque eu acredito que, como é uma coisa estrutural, em qualquer relação entre homem e mulher, vai ter esse desequilíbrio, né? Então, principalmente os homens, eu acho que precisam estar muito atentos para como a relação está se desenrolando, o que está acontecendo ali, exatamente porque, mesmo inconscientemente, essas coisas operam. Isso está dentro não só da cabeça dos homens, como das mulheres também, como você trouxe, né? Então, é muito fácil a gente entrar em um caminho que reproduz violência de gênero, exatamente porque é uma coisa que está operando inconscientemente na gente, né? Eu acho que uma coisa que dificulta muito conversar
com homens sobre machismo, e aí eu sendo homem percebendo o que era mais difícil para mim, né, quando eu escutava o apontamento. E essa coisa da dificuldade de se conectar quando às vezes eu vou para dentro de uma dor minha, e aí eu não consigo enxergar o que está sendo trazido ali. Né? Eu gosto muito de uma autora americana que chama Robin DiAngelo, que ela traz um conceito que chama fragilidade branca, que é exatamente tratando sobre a dificuldade que às vezes você tem de tratar de racismo com pessoas brancas que estão dispostas a entrar, a estar ao lado da luta antirracista. Né? Então não é nem a dificuldade de você conversar com aquela pessoa que é abertamente racista ou que nem reconhece que existe uma estrutura racista, mas sim aquela própria pessoa que está ali querendo atuar. E essa fragilidade entra justamente no quê? Porque a pessoa se vê como inconscientemente reproduzindo aquilo. E aí ela entra na própria dor dela. Só que aquilo, para a gente reconhecer que existe essa estrutura, é importante olhar, por exemplo, uma coisa que às vezes eu olho, né? Isso que a Letícia falou. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você está sendo violenta, como é que você vai conseguir, como é que a gente vai conseguir ter conexão aqui se você está trazendo dessa maneira o seu descontentamento, ou enfim, o seu apontamento, né? Aquilo que você estava falando, às vezes é mais fácil quando a gente vem trabalhado sei lá, na CNV ou na empatia, enfim, e traz uma expressão autêntica mais nítida, né? Só que é aquilo, às vezes a dor é tamanha que não tem como a gente fazer isso. E assim, uma mulher ela pode ser má com um homem, ela pode tratar mal, enfim, mas é aquilo, ela não tem a capacidade de sistematicamente negar direitos a homens. E homens fazem isso todo dia, porque está na nossa estrutura, né? Eu estava vendo outro dia que a Marinha ela começou a admitir na escola naval mulheres também, né, para entrar nas carreiras que seriam as carreiras, entre aspas, combatentes, né? Mas aí eu olhei com maior cuidado, na verdade elas estão admitidas para as carreiras de intendência, que é basicamente quem trata com linha de suprimento, essas coisas. Então, você vê, é um exemplo que se uma mulher quiser ser combatente no Brasil, ela não consegue. Isso estruturalmente está colocado. Isso é um direito que está sendo negado às mulheres. Se a gente olha percentual de mulheres em postos de comando na política, no judiciário, na polícia, nos poderes em geral, não reflete o percentual de mulheres que você tem na população. Então, é muito importante esse olhar, né, de que essa estrutura ela está posta e ela opera na gente inconscientemente, né? E assim, se eu como homem quero apoiar a luta, porque é aquilo que a gente fala do racismo também, não basta você não ser racista, não basta você não ser machista, é importante a gente ser antimachista, né? Quando a gente fala dessa questão de machismo. E isso é um clichê, só que é muito difícil quando eu às vezes recebo esse apontamento e não consigo conectar com a pessoa. E aí, por isso, de novo, a importância de redes de apoio, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio nessa coisa é como que a gente consegue atingir uma conexão e como os homens conseguem, talvez, ter um papel mais ativo de se abrir e escutar aquela dor que está sendo colocada ali, mesmo que, assim, eu não tive a intenção, né? Porque, às vezes, a conversa vai nessa e entra uma reação natural de defensividade. Ah, mas eu não quero ser assim, não era a minha intenção, não, entendeu? Só que é aquilo que a gente fala de intenção e impacto. Tentar estratégias de eu me nutrir de empatia para conseguir estar com impacto sem pensar na minha intenção. Né? Então, acho que para começar a conversa é isso, é talvez olhar para essas coisas e aí buscar, acho que os homens tentarem buscar mais ativamente a conexão, independentemente do jeito que a fala vem, né? Eu acho. Vai, Lê. Não, então, eu acho importante continuar nisso que o Igor estava falando, que eu acho que ressoa muito em mim. Uma vez,
que me ajuda a manter uma postura assim de diálogo, né? Que é o quê? Uma vez num treinamento, né? Tipo, não é treinamento, mas enfim, uma parada de comunicação não violenta. Eu já contei essa história várias vezes, mas é uma história muito boa para ilustrar isso, então quem já ouviu, segura um pouco. Mas enfim, a gente estava fazendo esse rolê de comunicação não violenta, que não é falar fofinho, tá? Para quem não conhece comunicação não violenta, não tem nada a ver com ser fofinho, né? O nome não violência é uma alusão aí aos movimentos do Mahatma Gandhi, do Martin Luther King, do movimento negro da década de 70, entendeu? Então é trazer essa origem da não violência, que ela não foi inventada pelo Marshall Rosenberg, ela foi sistematizada dentro de algo que se chama comunicação não violenta, mas está bem longe de ser a você doce e fluida. Mas enfim, estava nesse rolê aí, e aí as mulheres começaram a falar sobre machismo, que é uma opressão estrutural, e que é uma forma de violência que fica invisibilizada por ser estrutural. Né? Ela aparece num tapa, num chute, ela aparece... Mas aí quando acontece assim, muitas vezes é o jeito que as coisas são, que é o que acontece com as violências estruturais. Só que o que rolou nesse dia foi que, como costuma acontecer, as mulheres falando e os homens foram levantando e saindo para tomar café, enquanto os mulheres estavam falando. E aí uma mulher ficou indignada e falou assim, é por isso que as coisas não mudam, porque quem devia estar aqui escutando essa mensagem está indo lá tomar café. E aí deu aquela coisa, né? E aí uma mulher negra levantou e falou assim, olha, se vocês, mulheres brancas, têm dificuldade de entender a dificuldade dos homens de escutar a gente falar sobre machismo, é só vocês pensarem como vocês se sentem quando a gente fala sobre racismo. E aí, pau! Pegou, né? Ninguém quer ser o Lex Luthor, todo mundo quer ser a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o The Flash. Ninguém acorda, olha no espelho e fala, eu sou uma pessoa opressora. Todo mundo quer ser quem? O herói, a pessoa que salva, ou a pessoa boa. Que a gente criou essa ideia no nosso mundo, é um mundo punitivo. Então a gente está o tempo inteiro com essa coisa do quem é bom e quem é mal. E se você não é bom, você é mal. E assim, só que não é assim, nós somos pessoas. Né? Todo mundo passou por uma situação de opressão grave na vida, que é o que? A infância. A palavra infância quer dizer sem voz. Sabe, príncipe infante? Sem voz. A ideia da criança como um ser que não tem vontade própria, que não tem direito a ser ouvido em relação a si mesmo, é uma coisa muito difundida no mundo inteiro. No Brasil isso é extremamente forte, tanto é que a gente ainda tem crianças morrendo diariamente por conta de violência doméstica. Voltada, essa brutalidade que muitas vezes a gente chama de educação. Então, assim, sim, todo mundo já vivenciou opressão e opressão estrutural, que chama adultismo. Tá? Acho que não tem ninguém na nossa sociedade que não tenha passado por isso. E é muito complexo para uma mulher falar sobre machismo com um homem, porque para a gente, a falta de noção da pessoa, da violência que ela está cometendo, dói muito. Enquanto para um homem falar sobre isso com outro homem é mais fácil, porque não é ele que está sendo atingido. Então, uma das primeiras coisas é como falar sobre machismo com homens. Primeiro, precisa ser você? Precisa ser você? Por que você, mulher, está se incumbindo de falar de machismo com esse homem? Não tem nenhum cara que possa assumir essa função nesse momento? Porque, assim, se vai ser você, você precisa estar num lugar muito, muito, muito de abastecimento da sua própria empatia com você. Você precisa estar num lugar muito legal com você, né, e com o mundo, para você segurar a porrada daquelas coisas que você vai escutar, às vezes, com o cara sem querer fazer nenhum mal. Porque aquilo é igualzinho o racismo. Eu não sou racista. Não existe isso. Existe não querer ser. Mas racista todo mundo é. Você, sabe? Porque você vive numa cultura racista. O racismo está introjetado. Então, o trabalho não é dizer não sou. O trabalho é procurar onde eu sou e tentar curar isso. O meu trabalho não é procurar, eu não sou machista. É procurar onde tem machismo aqui em mim. Eu, como mulher, reproduzo isso. Vamos procurar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre feminismo, escutar feministas, tudo parecia um exagero. Eu não concordo com todas as linhas de feminismo. Mas é isso, quando você começa a escutar todo exagero, depois você vai olhando e fala, nossa, você se dá conta de que no ser mulher, ser percebida como mulher, tem muito de você se habituar com violências, como se aquilo fosse normal. Aprender a passar por cima e dar uma risada sem graça quando coisas horríveis acontecem. Né? Desde uma piadinha besta até uma violência sexual. A gente vê isso ser narrado aqui nos comentários dessa live. Eu tô, tudo bem, foi só uma passagem. Não sei o que. Tudo bem porque não foi com você.
Né? Como assim tudo bem? Tudo bem porque foi com você e você falou tudo bem também para você, agora você quer que eu fale? Mas não tá tudo bem. É violência. Né? A Dani sugeriu que a gente falasse sobre a diferença entre machismo, feminismo e femismo. Né? Primeiro, muitas vezes as pessoas acham que feminismo é o contrário de machismo. E não é. Né? Apesar do nome, enfim, uma coisa assim. Tem gente, por que não troca o nome? Gente, tem coisa que já está assim, tá sedimentada, vai causar uma confusão. Mas, machismo é uma ideologia baseada na ideia de superioridade e inferioridade. Superioridade do homem e inferioridade da mulher. É uma desumanização, é menos humanização da mulher. É daí que se dá essa estrutura, né? Tem a misoginia e tudo mais. O feminismo já é uma ideia de busca de igualdade, de busca de fim de opressões. E quando eu digo opressões é plural, né? Porque a gente fala do feminismo como algo interseccional. Tem várias linhas de feminismo. Mas aquilo que faz sentido para mim é pensar que uma mulher ela não existe só como mulher. Ela é uma mulher, ela tem uma classe social, ela tem uma cor de pele, ela tem uma orientação sexual. Né? E que não se trata só de mulheres e homens, tem vários gêneros diferentes e várias formas de interpretar o mundo. Né? A Dani chegou a falar, não, porque a gente nasce mulher, né? E aquela coisa que a gente fala essas coisas, mas é uma das coisas que a gente estuda, que na verdade não existe um ser que nasce uma mulher ou um homem. Né? A gente é concebido pela sociedade como mulher e homem. A gente é bombardeado com expectativas de como a gente deve agir, se vestir, sentir ou pensar a partir do momento em que alguém olha a nossa genitália e fala, é mulher, é homem. E a gente sabe que não é assim, a genitália não define quem a gente é. Né? Isso é algo debatido, mas essa é a minha posição e é aquilo que eu vou defender, tendo em vista aquilo que eu conheço de mundo. Né? Mesmo dentro do feminismo existem mulheres que combatem muito essa noção, falam que não, porque não sei o quê, enfim, né, tipo, dessa questão da transgeneridade, mas esse é um assunto bem longo, eu acho que nem cabe muito aqui agora. Acho que era mais ou menos isso que eu queria mais falar pelo momento, não sei, eu vi que vocês falaram sobre várias coisas aí nos comentários, eu vou ler os comentários enquanto eu escuto a Dani. Só ia complementar que o feminismo, pelo que eu entendo, né, que a Lê falou do feminismo e do machismo. E o feminismo, acho que é esse o nome, né, Lê? Eu não estou errada, não, né? O feminismo, ele é o contrário do machismo, né? É quando a mulher, ela se coloca nessa posição de superioridade em relação ao homem. Não lembro, acho que você não falou, não sei se você falou isso, Lê, mas só para complementar. Não falei a respeito disso. Tipo, tem alguns expoentes, assim, tipo, o pessoal fala do fêmea, não sei o quê. Uhum. Eu nunca falei com uma pessoa que sabe, pessoalmente, assim, eu sou feminista. Eu nunca vi isso. Eu tenho a sensação de que talvez seja um mito criado pelas pessoas para dizer, essas feministas loucas. Eu acho louco que, assim, na mídia, as feministas que ganham, tipo assim, que aparecem, que as pessoas mostram, são sempre aquelas que falam coisas que todo mundo fala, nossa, né? Nunca são as pessoas que falam, não, realmente, não. Tem que sempre na misandria extrema. Uma coisa que eu acho importante, desculpa até de interromper, Dani, mas para fazer essa colocação. Que mesmo quando a gente fala de, é o contrário de machismo, é uma mulher que odeia homens, quando você chega para escutar essa mulher, é uma pessoa que passou por dor extrema. É uma reação ao discurso. É isso que nunca sabe? Fábio, desculpa. Eu acho, não, exatamente isso. Eu acho que essa ideia do feminismo, ela vem muito dessa revolta em relação a mulher, ela recebe tanta violência que em alguns momentos pode parecer isso, né? Que ela quer uma vingança, digamos assim, daquilo que ela sofreu. E não necessariamente que ela seja de fato isso, mas vem dessa vontade de retribuir aquilo que ela recebeu, né? Como a gente não sabe, muitas vezes a gente dá com a mesma moeda. Então, uma forma de lidar com a dor, me parece. Inclusive, eu estava falando um pouco antes desse negócio de transgeneridade, como tem linhas do feminismo que não aceitam, pessoas trans são transfóbicas, como a gente fala, LGBTQIAPN+, fóbicas, porque são transfóbicas. E muitas vezes o que você vai escutar no discurso dessas mulheres é que elas não aceitam a existência de uma pessoa que tem um pênis e não vê essa pessoa como uma pessoa opressora. Então não conseguem aceitar, por exemplo, a existência de uma mulher trans como mulher, porque essa pessoa foi socializada com um homem e tal. É um pensamento super problemático, mas é só para trazer isso aqui. Mesmo quando você vê essas posturas que para mim são super problemáticas e cheias de um discurso de ódio super preocupante, quando elas partem de pessoas vistas como mulheres, você vai encontrar um embasamento nessa dor profunda ligada ao machismo. Né? Obrigada, Lê.
E, gente, eu queria voltar no tema do antirracismo e antimachismo aqui, porque eu acho que isso é tão importante a gente entender exatamente o que é isso, porque muitas vezes a gente fala isso, se eu não fizer nada, tá tudo bem. E é isso, é esse ponto que eu acho que eu queria trazer aqui, que não tá tudo bem se a gente não faz nada. O importante é a gente entender que mesmo sem querer, a gente está reproduzindo as violências. Tanto as mulheres reproduzem o machismo, quanto os negros reproduzem o racismo. Então, assim, está todo mundo reproduzindo tudo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha consciência disso. Então, por exemplo, quando acontece uma situação onde eu sou considerada racista, por exemplo, o que eu faço nesse momento, assim, na prática? O que eu percebo, e até queria ouvir vocês, gente, se eu falar alguma coisa aí, vocês podem ajustar a minha fala. Eu entendo o seguinte: se uma hora eu estiver numa situação onde uma pessoa negra, uma mulher ou um homem, falarem que eu fiz alguma coisa e que eles estão, né, eles se consideram, né, eles estão se sentindo prejudicados, o que eu entendo que eu preciso fazer é nunca justificar. Porque a hora que eu estou justificando, eu estou falando exatamente sobre o que o Igor falou dessa fragilidade branca. Então, o que eu preciso fazer nesse momento é sentar e ouvir o que aquela pessoa tem a me dizer e tentar entender em que ponto, o que eu fiz para que deixou aquela pessoa machucada. E muitas vezes, gente, não é nem o que eu fiz, é a minha presença, ela representa para aquela pessoa algo que é arriscado. Então, assim, é a gente entender que muitas vezes a simples presença, né, a nossa presença ou a presença de um homem dentro de um grupo de mulheres afeta aquele grupo, ele impacta nas falas. Então, é ter essa consciência é que a gente precisa cultivar nas nossas relações, e quanto mais a gente tiver consciência disso socialmente, mais a gente vai conseguir cuidar disso. Mas é o tempo todo olhando para mim, é o tempo todo olhando para o que a minha presença está impactando aqui, o que a minha fala está impactando aqui, e tá o tempo todo nesse lugar de rever o que eu estou fazendo. Porque se eu achar que eu não sou racista, que eu não sou machista, que eu não sou, que igual a Lê falou, eu vou reproduzir isso, porque eu não tenho escuta, né? Enquanto eu não abrir a minha escuta e admitir que eu estou reproduzindo, eu não consigo mudar o que está acontecendo. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, importante a gente falar um pouco da nossa visão, é claro que é limitada, a gente até está falando muito de racismo aqui, sem ter uma pessoa negra aqui, que talvez a gente pudesse convidar alguém para falar sobre isso, mas é um pouco do que eu aprendi nesses treinamentos que a Lê falou aí de comunicação não violenta e, claro, tendo contato, né, com as pessoas aí socialmente, mas eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender e a gente aqui também, né? Então, eu acho que isso aqui é só uma pontinha aí do quanto que a gente pode falar desse assunto. E você, Paula Rocha? Ah, gente, esse assunto ele é intenso e vai levantando muita coisa, né? Acho que fica para mim essa ideia muito forte que ainda existe muito hoje, né? De que o feminismo já andou muito no país, já não existe mais esse machismo que vocês falam, né? Tem essa falácia, né? Essa inverdade, como se esse posicionamento, né? As mulheres podem votar, as mulheres podem, né? Agora elas podem trabalhar Tem presa até, olha só, que tem avanço. presa, exatamente. É como se você não precisasse de mais nada. Não, já está pronto, já está feito. Eu não preciso de nada, né? Dessa visão de que todas essas questões já foram tratadas como se fosse, né? E aí, essa questão é algo muito importante da gente não deixar isso entrar nas nossas cabeças. De que o machismo não existe, de que já foi tudo tratado, de que tá tudo tranquilo, né? De que agora a mulher tá livre. Sim, não tá não, gente. A quantidade de feminicídio no país é gigantesca.
A quantidade de feminicídio no país aumentou absurdamente na pandemia, em que as mulheres ficaram presas em casa com os seus maridos. Que, né, existia um lugar de abuso ali, que isso se intensificou por conta da intensificação dessa convivência, né? Começou essa convivência compulsória, aumentou a quantidade de abuso de mulher alegando estupro marital, alegando violência doméstica. Então, todos esses fatores, eles ficam, às vezes, escondidos por essa falsa liberdade que a mulher está tendo, né? Porque, entre aspas, está tendo liberdade, mas continua sendo julgada como se fosse pior do que o homem, né? Se uma mulher sai e pega 3 caras numa noite, ela é uma vagabunda, né? Se um homem sai e pega 3 caras numa noite, ele é um garanhão maravilhoso. Nossa, arrasou, brother. Top. E, sem contar essa questão de outros papéis, né? Nem se fala no papel da maternidade, da quantidade de horas a mais de trabalho por semana que se tem com cuidado da casa, que não é dividido igualitariamente na maioria dos espaços de convívio entre homens e mulheres. Todas essas questões de salários serem piores, tudo isso são coisas invisíveis que não estão sendo tratadas e que ainda se precisa muito para trabalhar por uma equidade de gênero. Então, acho que eu fico assim com essa certa indignação, né, por estar com essa falsa equidade de gênero sendo colocada pelas pessoas, porque agora a mulher, como a Letícia diz, pode ter uma empresa. Ah, não, porque ela agora pode trabalhar, porque ela vota, porque ela, né, não, pode usar a roupa que quiser, pode usar, mas, né, vírgula. Então, tem muitas questões aí. Igor, manda ver. Então, acho que eu volto naquela questão do desconforto, né? Acho que é difícil conversar com homens sobre machismo exatamente porque convida a sair de uma zona de conforto. Como você disse, o pessoal fala, andou muito, as mulheres hoje têm direitos iguais, podem fazer as mesmas coisas. Tipo, eu dei aquele exemplo lá do serviço militar, que já, né, deixa claro que não é bem assim. E assim, por isso eu acho que para o homem sempre vai ser desconfortável estar numa conversa assim. E por isso é importante, se esse homem quer exatamente estar aliado à desconstrução disso, é importante trabalhar para sustentar esse desconforto, né? Poder acessar recursos para sustentar esse desconforto, né? Sobre isso que você estava falando também, eu acho que sempre vai ter o que a gente desconstruir, né? Tem um constelador que a gente gosta, que chama Stefan Hausner, que ele diz o seguinte, que a guerra só acaba quando ninguém mais precisa falar dela, né? Então, acho que enquanto tiver alguma mulher trazendo e incomodada com alguma coisa que ela identifica como machismo, como um desequilíbrio de gênero, de alguma forma a gente vai precisar olhar para isso. Porque é aquilo, uma das coisas que mais deslegitima o discurso de mulheres nesse campo é justamente, isso aí é da sua cabeça, né? Isso aí é você que está achando, que é aquilo que a gente fala do gaslighting, né? E aí depois, se vocês quiserem falar um pouco mais, acho que seria legal, né? Mas é justamente essa coisa da desqualificação do discurso como se fosse uma viagem, assim, né? E a gente sabe, nesse trabalho que a gente faz aqui em comunicação, uma das coisas que a gente trabalha muito é exatamente o quê? A gente aumentar a nossa sensibilidade para as coisas que incomodam. Então, se eu estou sentindo, se tem alguma coisa que me incomodando, o que é, né? O que é esse sentimento que está aqui, né? E de onde que isso está vindo? O que está faltando para mim ou o que está causando, né? E sabendo que a gente tem essa estrutura toda, essa cultura, né? Como a Lorena trouxe antes ali, né? O jeito que a gente é socializado e educado. Será que quando acende esse alarme é só coisa da minha cabeça, né? Aí a gente precisa olhar, não tem alguma dessas estruturas atuando? E aí
é importante essa coisa da abertura, né? E acho que a Lorena falou, né, que antes também lá em cima eu fui puxando alguns comentários aqui, né? Ontem eu estava fazendo uma palestra sobre violência de gênero e aos poucos os homens presentes foram saindo, exatamente por isso, porque às vezes mesmo quando o homem está nesse local e buscando se trabalhar, é desconfortável, é difícil, né? Porque vem muito aquela coisa, a gente fez o episódio da culpa uns tempos atrás aí, né? Vem essa coisa da culpa. E às vezes eu olho assim, nossa, é uma coisa enorme isso, eu não tenho como fazer, é uma, né, muito maior do que eu, do que mim. E assim, se eu penso que mesmo inconscientemente eu estou reproduzindo isso e eu não tenho condição de fazer isso parar porque está operando inconscientemente, então ali ou aqui eu vou tropeçar e aí uma pessoa, uma mulher vai apontar para mim, não, ó, isso aqui é machismo, tal, né? Aí a pessoa começa a desanimar, entra naquela coisa da culpa, da depressão. E isso é triste exatamente porque a gente, como homem, sabendo da posição de privilégio, a gente tem mais responsabilidade e poder para mudar as coisas, né? Seja conversando entre a gente, seja conscientemente mudando atitudes e comportamentos, né? E aí, se a gente acaba entrando nessa coisa da culpa e da depressão, a gente não acessa esse poder, né? Outra coisa que a Lorena trouxe, infelizmente, no âmbito do Poder Judiciário, costumo dizer que algumas decisões judiciais que poderiam romper com o machismo, o patriarcado não permite. É aquilo que eu falei lá no começo, se a gente olha qual o percentual de mulheres que você tem nessas posições de poder, fazendo política pública, e o judiciário, de certa maneira, ele faz política pública também quando ele decide, né, em determinadas matérias. A gente viu aquele episódio lá que incomodou bastante do desembargador que achincalhou uma advogada porque ela estava segurando um bebê ali no momento da sustentação oral, da audiência, enfim, não sei o que era. E assim, Porque o a bebê fez gente vê... gugu. Porque o bebê fez gugu umas 2 vezes. Foi esse o problema dele. E aí dá para ver que assim, é uma pessoa que está tão distante daquela vivência, né? Porque normalmente as pessoas de classe mais alta e o pessoal do judiciário está nesse extrato, muitas vezes nem terceiriza muito dessa parte da criação de filhos, né? Então você tem várias camadas, né? Você tem não só a camada do machismo, você tem a camada social também, né? E daí é muito, dá para ver assim que a desconexão tá assim, a pessoa não tem a mínima noção daquela vivência e não tem abertura para se conectar com aquela vivência, né? Então é isso, vai ser sempre desconfortável e se eu estou na disposição dessa caminhada, acho que primeiro fazer as pazes com isso é muito importante, né? E aí tentar achar enfim, que nem eu falei antes, recursos, né, apoio, pessoas com quem eu possa conversar, né, porque uma vez até a gente estava, eu e a Letícia a gente troca bastante, né, e acho que tinha alguma questão entre a gente que estava esbarrando na questão de gênero e ela falou claramente, olha, não tem espaço para te dar escuta sobre isso, acho que você vai precisar procurar um outro homem para conversar. Porque é aquilo, a gente precisa de espaço interno para tratar essas dores, né? E aí, às vezes, assim, quem vai ter mais espaço para escutar o homem, quem vai ter mais espaço para escutar a pessoa branca, não vai ser a pessoa negra, não vai ser a mulher, né? Ela já está ali trazendo uma dor. Se eu estou me dispondo a colocar uma dor minha, eu estou pedindo para que ela me escute, quer dizer, então é aí que está a reprodução da violência, né? Na negação da escuta daquela pessoa. E outra coisa, um outro referencial que eu acho muito legal é o da democracia profunda, que ele traz o seguinte, que mesmo quando explode uma polaridade ali, então quando vem, às vezes, o discurso violento, é possível, às vezes, a gente explorar essa polaridade para tentar achar conexão ali depois, né? Então,
o que às vezes acontece? A mulher traz traz com raiva, com muita veemência o apontamento, e aí eu me desconecto, e aí não, talvez seja melhor a gente conversar isso depois, ou talvez seja melhor a gente se acalmar para poder conversar com mais calma, e assim, a coisa tá viva ali naquele momento, né? Se a gente não conseguir recurso para tratar ali, vai acabar sendo um novo silenciamento, né? E a gente sabe que uma das estratégias clássicas de silenciamento é assim, não, com esse tom aí eu não vou conversar com você, né? E assim, de novo, se a gente cristalizar o mundo do jeito que ele é hoje, né? Sim, o machismo ele causa dores aos homens, mas quem está morrendo mais e quem está se machucando mais são as mulheres, né? Não são os homens cis ou, enfim, né? Então, se a gente barra esse canal de comunicação e fica adiando essa conversa enfim, é muito difícil. Eu acho que é basicamente assim, talvez olhar e ter a coragem de sustentar esse desconforto, mesmo quando a conversa esteja muito difícil. Porque senão é exatamente isso, a gente está cristalizando o mundo, a gente está dando uma pausa, não, isso aqui está acontecendo tudo bem, mas vamos pausar aqui. Está continuando acontecendo, não mudou nada, né? Estou falando muito. Vai, Lê. Eu acho que Lê, assim, vamos para as considerações finais, rodada final? Só... pode ser, Tá. pode ser. Não, acho que nessa rodada final, o que está importante para mim trazer? Como falar com homens sobre machismo, de fato. Tá? Então, assim, eu já decidi que sim, eu quero falar com essa pessoa. É importante para mim que essa pessoa me compreenda. Eu não quero só mandar ela catar coquinho e mostrar, né? Eu quero que ela me compreenda, eu quero que ela me escute, eu quero que ela se abra para aquilo que eu quero dizer. Eu estou super bem dentro aqui de mim, recebi um monte de empatia. Né? Não estou, enfim, com o saco na lua, o ovário na lua, sei lá. Estou nesse lugar, nessa CNTP, nessas condições normais de temperatura e pressão, essas condições ideais. E aí eu olho para essa pessoa. O que é importante? Primeiro, não comece com acusação de machismo. Não comece dizendo você está sendo machista. Isso é machismo. Por quê? Porque na hora que você faz isso, dói demais para ele. Sabe? Ele não vai conseguir lidar. O cara vai chegar naquele lugar de eu sou uma pessoa horrível. Não, eu não sou. Você é que tá louca. E aí, na hora que chegar essa mensagem em você, quem vai ficar super mal é você, e a probabilidade de você conseguir sustentar essa conversa de uma forma minimamente produtiva é o quê? 0. Né? Então, volta. Você identificou machismo. Ok. Você tem isso para você. Você sabe. O que é importante para você nesse momento é o quê? Que ele identifique isso. Né? E como é que você faz isso? Você ajuda ele a pensar naquilo que foi dito ou feito. E ajuda ele a enxergar o impacto disso, a despeito da intenção. Porque se você falar para ele, você fez isso, eu queria falar, não, mas eu não quis fazer isso. E aí você vai entrar numa discussão super complexa sobre o que havia na cabeça do indivíduo. E, ninguém vai ganhar com isso. Então é importante você falar assim, olha, eu entendo. Se você puder até adiantar que você só queria ajudar, você queria só oferecer a sua opinião, né? Eu percebo isso, mas você percebeu que eu estava falando naquela hora? E aí você trouxe uma coisa que eu já tinha dito, só que com outras palavras? Para mim pareceu que foi isso que aconteceu. Para você pareceu diferente? Sabe? Quando você diz, sei lá, não, porque agora a gente tem que, como é que é? Que agora a gente tem que escutar o que as mulheres têm a dizer. O que você quis dizer com isso exatamente? Já vai ficar um mal-estar só de você perguntar. Mas aí o cara deixa ele sapatear um pouquinho. Quando você diz isso, o que você está querendo dizer? Não, mas é que eu acho importante. Você acha importante? Tá. Mas então, porque assim,
eu gostaria que fosse valorizado o ponto de vista das mulheres, não porque isso é uma coisa que você tem que fazer. Quando você usa essa expressão tem que, parece que não é algo que você escolhe fazer. E aí eu queria saber assim, se dentro de você existe, talvez, uma sensação de que você preferia não fazer isso. Ou porque se você fala isso na frente de outros homens aqui, aí todo mundo deu uma risadinha. E eu fico assim com uma sensação de que talvez todo mundo compartilhe desse lugar de, na verdade, não tá afim de escutar as mulheres. Né? E tem uma piada interna rolando. É isso, gente. Né? Enfim, sabe? Então é tipo você, né? Vem trazendo assim, desse jeitinho, sabe? Não é que você chega assim, porque isso é machismo, por causa disso, porque na verdade, porque a representatividade da mulher, isso aquilo lá, os caras já estão assim, não, essa mulher é louca, né? Todo mundo fazendo aquela cara de ninguém tá mais escutando. Mas assim, para mim é muito difícil, como mulher, eu estar aqui nessa mesa e escutar esse comentário sendo feito antes de eu começar a falar. Porque eu vejo vocês todos, parece que vocês estão todos juntos, e eu não pertenço. Eu não faço parte. E aí eu não pertenço por quê? Aí vai ficar no ar. Porque você é mulher. Por que eu não pertenço, gente? Eu não faço parte dessa equipe de trabalho. Né? Então, enfim, deixa o cara chegar nisso. Em algum momento você pode trazer a grande palavra com ele para a vida. Mas a questão é, não traz de cara, porque acabou, fechou a porta do elevador. Né? E daí vai ser só ladeira abaixo. Isso é um jeito de você se preservar. O objetivo aqui não é você preservar ele. Quando eu falo para uma mulher como é que você conversa com um homem sobre machismo, não é para o homem ficar de boinha, não é para ele ser feliz, não tem nada a ver com ele. É que nem a nossa comunicação não tem ser bonzinho com os outros, não tem a ver com os outros. Tem a ver com construir um mundo melhor para a gente. Porque na hora que eu fico ali, meia hora, gritando e me descabelando, e todo mundo tá vendo como ela é louca mesmo, isso não cuida de mim. Não cuida. Eu já tive aí. Sabe? Começar a falar sobre feminismo, sobre o machismo que aconteceu e perder as estribeiras, porque alguém começa a dizer, tá vendo como é louca mesmo, não sei o quê. Ajuda em quê? Né? Então, assim, tendo em mente, se você acha que vale a pena você ter essa conversa com esse cara nesse espaço, e você acha que eu quero modificar, uma equipe de trabalho, por exemplo, você não tem opção de não estar ali, você não tem opção de mandar esse cara merda e ir lá tomar um milkshake, sabe? Sei lá, botar o pé para cima. Você tem que voltar ali e você precisa que seu trabalho seja visto e valorizado. Então, como é que eu vou fazer isso funcionar nessa equipe? Então, por isso que eu estou trazendo. Existem formas de conversar sobre isso, sim. Você não precisa se calar, não. Existem formas de você se expressar e ser ouvida. Mas você fazer isso sem apoio é muito difícil. Porque você precisa de algum espaço em que você vai lá e você fala, mano, eu não acredito no que eu escutei hoje. E aí todo mundo vai saber do que você está falando. Então, quando a gente fala, por exemplo, do nosso trabalho na comunidade colar, é uma comunidade de apoio para lidar com conflitos. E como a comunidade que lida com conflitos dessa forma, a gente está sempre olhando para quê? Para violências estruturais. A gente nunca vai reduzir, você é estourada, você é vitimista, não sei o quê, porque a gente sabe que o indivíduo não existe separado da sociedade. Que gênero não é uma coisa que, um dia você é você e você... Não existe um conceito de você que não passe pela construção de gênero, porque você está desde o dia que você nasceu, com gente olhando para você e tendo uma expectativa em torno da sua performance, num sentido ou em outro. Né? Então, assim, você ter um espaço em que as pessoas sabem disso e elas cuidam disso, e elas estão dispostas a conversar a respeito disso, é muito importante. Né? Então, quando a gente fala do nosso projeto, a gente fala com muito carinho por conta disso, porque a gente sente que a gente constrói uma coisa bacana nesse sentido. Não precisa ser a colar. Você pode montar a rede de apoio que você quiser, mas tenha uma rede de apoio. Né? Não ache que você vai conseguir, enfim, uma fonte inesgotável de... eu vou ficar falando de machismo com homens e lidando com a falta de noção que, sem querer, porque aquilo, você sabe que a pessoa não quer. Não é que o cara é o Bolsonaro, sabe? Que acha que mulher é um degrau inferior na evolução do ser humano, né? Mas o cara acaba reproduzindo aquilo que ele conhece da vida. E isso dói na gente. Não é porque a pessoa pisou no meu pé sem querer que meu pé dói menos. Então, assim, você precisa de algum lugar em que alguém possa pegar você e faça um curativo no seu pezinho, junto com você. Porra, que merda que nosso pé ainda precisa ser pisado em pleno século XXI. Sabe? Enfim. Minhas considerações finais estão feitas. Dani? Nossa, Lê, tem uma coisa que eu acho muito triste no machismo, que é
um clima de competição entre as mulheres. Então, assim, eu queria acho que trazer isso nas considerações finais para a gente lembrar como mulher, para a gente se proteger, sabe? Para a gente se valorizar, para a gente se fortalecer, um pouco também para fazer isso que a Lê falou dessa rede de apoio. Então, por exemplo, eu já vi, quer ver dois exemplos que eu vi, né, acontecendo assim ultimamente. Teve uma reportagem que apareceu um cara com celular e aí tinha uma moça de saia e ele colocou o celular embaixo da saia dela, assim, para tirar uma foto, né, dela. E, e aí eu vi umas mulheres se revoltando com isso. Eu achei isso super legal, por quê? Porque aquela moça não estava vendo o que estava acontecendo com ela, né? Então aí eu achei muito legal esse movimento de proteção. E a outra coisa que aconteceu que ficou, foi para a mídia foi aquele estupro, né, do médico, que onde ele ia lá e estuprava uma mulher e aí as enfermeiras filmaram, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se proteger, sabe? Porque falar sozinha, né, desse tema e a gente pode estar o tempo todo correndo esses riscos, a gente não consegue se proteger sozinha. Mas se a gente está numa rede, eu acho que a gente consegue mais. E eu tô fazendo esse pedido em relação às mulheres, porque eu acho que existe essa questão feminina, né, da gente não ter essa disputa, mas é claro que o pedido também vai para homens e, né, para qualquer pessoa que, quando a gente está vendo uma situação de violência, e eu estou falando aqui também, quando eu vejo uma criança passando por uma situação de violência, quando eu vejo um idoso passando por uma situação de violência, quando eu vejo uma situação de machismo, principalmente, eu acho que o pedido é assim, não vamos ficar quieto, sabe? Vamos olhar lá. Se eu sou uma mulher branca, estou vendo uma situação de racismo, quando a pessoa está sofrendo a violência, ela não tem força para reagir. Às vezes ela não está nem vendo, e muitas vezes ela não tem força para reagir. Então, quem está olhando de fora a situação pode agir de uma forma mais ativa para proteger. Acho que a Lê está querendo falar. Não, essa coisa que eu escrevi que eu acho importante, de usar o privilégio. A pessoa que Isso, tem privilégio tem mais poder. Não é só isso. que, porque, assim, quando uma mulher está sofrendo racismo, não é só que ela não tem força, mas mesmo tendo força, ela está muito abalada muitas vezes. Ela tomou Sim, uma porrada. E aí exato. ela não vai conseguir argumentar com a mesma frieza, porque uma das coisas que as pessoas falam assim, você quer dialogar sobre machismo, mantenha a razão, não vá para a emoção. Porque veja a misoginia disso, a compreensão da emoção como uma coisa fraca, como uma coisa ruim, porque ela é ligada ao Uhum, feminino. Você sim. está descontrolada, né? E como isso joga contra a gente, tipo, é horrível. Então, assim, um homem, por exemplo, intervir numa situação de machismo, ele tem muito mais poder, não só porque ele vai muito mais provavelmente ser ouvido pelos homens que são machistas, mesmo, especialmente aqueles que são da linha, tipo, sou homem, sou machista mesmo, e é isso, né? Mas a voz dele costuma ser mais ouvida e mais validada. Sim, E porque ele vai estar num lugar de não ferida. Ele vai estar sim, num lugar de muito menos dor. Então ele vai estar com uma capacidade muito maior de lidar. E mesma coisa uma pessoa branca diante de uma situação de racismo. Por isso que o nosso silêncio, a nossa omissão nessas situações é muito assim, colabora com a manutenção da exatamente. estrutura, né? Eu vou Obrigada, abrir Lê. a porta para o Igor, que o Igor quer vir aqui fazer Vai lá. depois. Mas continua, Dani, continua. Não, mas era isso, era isso. Obrigada por complementar, Lê, que é exatamente isso. Então, quando a gente está nessa posição de ser antirracista, antimachista, a gente precisa ter essa posição de se posicionar, de trazer e de denunciar, né, os fatos ali que acontecem, mesmo quando a gente não está envolvido, onde a gente está nessa posição de privilégio de não estar envolvido emocionalmente. Então, lembrando disso. O que mais que eu queria lembrar? Acho que é isso. Depois a gente faz os convites finais, né? E você, Paula? Ai, gente, não, vocês já falaram muita coisa importante. Eu tô pensando aqui, o que que eu posso trazer de diferente, que eu acho que a Lei já deu um bom, apanhado de como falar, né, exatamente, assim. Aí você trouxe essa coisa muito importante sobre a competitividade, né, a identificação dessa questão entre as mulheres também, né, Dani? Aí eu acho que para mim fica também, acho que uma coisa diferente que eu posso trazer é essa questão da naturalização de performances de gênero como coisas
nascidas da natureza, que nascem com a pessoa, como se não fossem criadas pela sociedade que a gente vive. Essa ideia de que tem algumas coisas que são de mulheres e são de homens, isso em si já é machista, gente. Não entra nessa, né? Identifica essas questões porque isso são estereótipos, eles são culturais, eles foram criados pela forma com que a gente se relaciona, né? Isso dita como homens e mulheres devem agir de acordo com o seu gênero. E aí é importante, inclusive, a gente diferenciar sexo de gênero, né? Sexo é essa coisa cromossomo em que a gente nasce com uma determinada genitália, seja ela XY, XX, ou as variações imensas que existem, que não se fala sobre hermafroditismo, né? Todas essas questões, de que existem coisas entre o X e o Y, né? E essa questão de gênero. Só uma observação, Gata, que a gente hoje em dia fala mais, a gente fala intersexo, para dizer essas configurações cromossômicas entre os XX e os XY. Oh, boa. Obrigada É pela o I do correção. LGBTQI. Aí ele. Perfeito, show de bola. Então, essa questão do intersexo, que não é muito falada, né? Que eu estava até com um termo caducado aqui, de acordo com a Lê. Obrigada por essa correção, Lê. E essa questão do gênero, né? Que faz essa abrangência de aspectos psicológicos, comportamentais, que é o que a Judith Butler chama de performance de gênero, né? É como se fosse uma atuação. A gente atua determinado gênero na nossa sociedade, né? E isso não significa que aquilo seja de mulher ou seja de homem, né? Por isso que identidade de gênero tem essa questão de ser uma distinção social, não é biológica, gente. Isso não existe, tá? A gente está quebrando cada vez mais essas ideias e esses estereótipos, e isso então é uma coisa importante nessa identificação que eu trouxe lá no começo, né? Então, acho que isso é mais uma coisa que pode ser trazida também, né? Eu acho que a forma com que a Lê falou e que a Dani trouxe também até agora foi bem, e aí mais esse ponto para a gente ajudar a identificar, né? Não é rosa de menina e azul de menino, não, tá? E você, Igor? Vamos lá. Acho que como considerações finais, trazer primeiro o enlutamento, até pelo nome do tema da live, né? Como falar como homem sobre machismo. Acho que isso com homem sobre machismo, exatamente parte do sintoma da questão toda. Eu comecei a trabalhar com comunicação junto com a Lei, depois, né, com vocês aí na Colar, a gente vê que o público esmagador é feminino. E exatamente por quê? Porque os homens, eles não precisam conversar sobre machismo, né? O jeito que o mundo já está feito né, já atende bastante a maioria das necessidades deles, né? Então, como eu disse antes, se não mudasse nada, talvez, né, continuasse um pouco dolorido para os homens, mas para as mulheres seria muito pior. Então, acho que trazer esse enlutamento e um convite para quem quer estar nesse caminho do antimachismo, buscar também trabalhar essa questão da comunicação e abrir espaço interno para escutar, né? Acho que nessa coisa do machismo, a nossa posição como homem é escutar e tentar ver como a gente pode ajustar condutas e atitudes para diminuir essa dor, né? Em relação a conversar com outros homens, né? Homens que buscam conversar com outros homens, acho que vale também a dica lá da Lê, né? E falar sobre si, né? Acho que sempre conecta mais quando eu trago a minha experiência, né? E não um apontamento de uma coisa que talvez fosse objetiva, porque ali já desconecta, né? Porque a reação da defensividade, né? A pessoa vem machista. A minha reação vai ser não é bem assim, não, veja bem, não, né? E aí não entra, né? É difícil de conectar assim, né? Fala, poxa, você viu,
né, o impacto que teve aquilo que você falou, acho que talvez conecte mais, né? E assim, tá disposto, no caso dos homens, às vezes perder amizades ou diminuir convívio com algumas pessoas que não enxergam isso que você está enxergando, que não estão nesse caminho e que, às vezes, mesmo com todo esse cuidado, vai ser difícil ter conexão, né? Porque é isso é parte do enlutamento, né? Quem está no lugar de privilégio pode escolher se conectar ou não com a dor de quem não está no lugar de privilégio, de quem está sofrendo mais violência em relação a esse privilégio. Né? A esperança que a gente tem é que aos poucos mais pessoas vão, né, tendo consciência disso, enxergando isso também, né? Mais homens vão tendo consciência disso, enxergando isso também. De certa maneira a gente começar, né? Que nem aqui dentro de casa, a gente procura trazer. Tem um exemplo que é muito legal. Uma vez a gente estava num centro de cultura japonesa e tinha foto, né, de todos os ex-presidentes lá, desde 1900 e bolinha, né? E aí as crianças estavam olhando, olha aquelas fotos, tudo preto e branco, né? E a gente começou a problematizar com eles, né? E aí, o que vocês enxergam? O que tem de comum nessas fotos aí? Ah, eles são todos japoneses. Sim, o que mais? Ah, eles são todos bem velhinhos. Ah, tem aquele ali que é menos. É, Uns que usam mais? óculos. Eles todos usam óculos. Aí ele, não, aquele ali não. E tipo, olha o tanto de tempo que demorou, né? É. Vocês repararam, a gente que teve que chegar. Isso. Que eles são todos homens. Aí tipo, aí o meu menino, tadinho, viu, gente? Menininho, novinho, né? Na época, com 7 anos, virou. Mas talvez as mulheres não queiram ser presidente. E talvez elas tenham vivido a vida inteira sem saber que elas poderiam ser presidente, que isso é uma coisa que elas poderiam querer, que é lícito uma mulher querer ser presidente e ser presidente. Se você passa a sua vida inteira escutando que isso não é bom para você, que você não é bom para isso, é difícil você. Não é que você não possa romper essa barreira, mas você precisa de muito mais força, muito mais resiliência, muito mais autoconfiança, né? Do que a pessoa que passou a vida inteira escutando que esse cargo foi feito para você e você para ele. Enfim. Então, assim, a esperança é que mais gente siga esse caminho e busque, né, criar uma cultura e padrões de educação em que a gente traga à luz a existência dessa estrutura, né? Porque se passa na inconsciência, as coisas são assim, não muda nunca, né? Então, acho que é um pouco isso aí, minhas considerações finais. E aí lembrar a gente que as inscrições para a comunidade Colar continuam abertas, elas estarão abertas para sempre agora e a gente tem 3 encontros semanais, um na terça-noite, um à quinta-noite, o outro sábado de manhã. Além disso, né, tem o fórum onde as pessoas trocam, tem os pares empáticos que trocam toda semana, né, enfim. Então é um jeito da gente incorporar e praticar essa comunicação no dia a dia. Também para vocês receberem as notificações das nossas lives, que estão sendo toda segunda-feira e toda quinta-feira às 18 horas. Tem os grupos, na verdade não são grupos, né? São listas de transmissão no WhatsApp que a gente tem, porque nem sempre o Instagram ele faz a divulgação, né? Ele dá a notificação para vocês, né? Então, se vocês quiserem acompanhar a gente, é isso aí. E esse link na bio, exatamente. Link na bio. Entra na bio que tem um monte de coisa bacana lá. Eu queria muito agradecer a presença de todo mundo, essas mulheres maravilhosas, pessoas incríveis que apareceram para comentar, para participar aqui com a gente. Celebrar o fato de que apareceram homens. Me surpreendeu. Que legal. Obrigada por estarem aí. Obrigada também, aquilo lá, as meninas, né, a terapêutica libertária e a Lorena Fabeni aqui na conversa, tem a Eliane também, enfim. Quero agradecer pessoalmente porque vocês foram incríveis. E foi muito bom ter vocês aqui, meninas. Além de muitas outras coisas. Sabe o que eu queria falar um pouquinho aqui no final? Eu queria lembrar que a nossa live ela focou, né, no machismo, mas que toda essa lógica de opressão e privilégios, ela funciona para todo tipo de preconceito que a gente tem, né? Então, se você é mulher ou se você se identifica aí
do jeito que você se identificar, eu acho que você pode usar todos esses tipos de, né, essa lógica que a gente falou aqui, para tentar colocar isso na sua vida, assim, como ser um agente de mudança. Eu acho que é isso que a gente está precisando, assim. Então, fiquei até com vontade de fazer outras lives com outros temas, né? Com outras, focando em outras violências que a gente sofre aí. E até trazendo pessoas que sofrem a violência, né? Porque a gente aqui está no, a gente está num, a gente não tem tanta diversidade aqui na nossa equipe e a gente precisa muito falar sobre isso para a gente fazer essa revolução que a gente gosta, quer fazer, e essa mudança aí, para a gente criar um ambiente, né, um mundo mais humanizado, digamos assim, e confortável para todo mundo. Eu sei que a gente está longe disso, ainda tem muita coisa para fazer, mas eu acho que é importante a gente ir plantando essa semente aí. Então, fico feliz. Ah, e queria agradecer também hoje, assim, tô romântica, então, Paula, parceria, essa parceria maravilhosa com Paula Rocha, Letícia Penteado, Igor Savitsky e o Pedro, que não está aqui, mas também queria agradecer a parceria nossa aí. Então, acho que é isso. E o Pedro que está no Canadá. O Pedro está no Canadá. Obrigada, É gente. brincadeirinha. Muito grata. Viu? Segunda-feira que vem a gente volta com o tema. A gente vai fazer uma demonstração de escuta empática ao vivo, gente. Que é isso? Não Quem sabe faz percam. ao vivo ou apanha ao vivo e todo mundo vai ver, poder dar uma boa risada. É isso, se vocês quiserem assistir, venham segunda-feira às 18 horas. Pra Gente, quem tem não dúvida, percam. né? É, Não não, é muito percam. intenso. A gente fica falando toda a live, essa coisa da escuta, você precisa escutar, não sei o que lá. Então, não percam que vocês vão descobrir o que é essa escuta que a gente está falando. Não é uma escuta qualquer, hein? É uma escuta qualificada chamada empática. Venham. Tchau, gente. Um beijo. Gente, boa noite, muito grata.